Gunko é a vilã mais interessante da saga de Elbaf, mas não pelos motivos que a gente imaginava. Desde o primeiro capítulo que ela apareceu, a impressão que fica é que o Oda está lentamente construindo uma personagem que vai ser a chave de uma parte muito importante da história. O seu design, nome, suas roupas, seu jeito de falar, cada detalhe parece contar uma história que não entendemos ainda. Até que uma tecnologia que acreditavam ter desaparecido do Mar Azul nos revelou uma das dicas mais valiosas sobre a Gunko. Em seu Tone Dial, ouvimos a melodia escapando do Soul King Brook, com seu principal hit, New World. Como uma dragã celestial, diretamente de Marijoa, poderia ser fã da linda melodia emocionante do Brook? E eu pensei, por um lado, ela é fã do Brook, por outro, ela torturou brutalmente o príncipe Loki, indefeso. Mas por um lado, ela tem um ótimo gosto musical, mas por outro, ela sequestrou as crianças de Elbaf e as mandou pelo meio do fogo. Só que aí por um lado, a retrospectiva do Spotify dela deve ser top, só que por outro, ela ameaçou Brook de morte caso ele não aceitasse se tornar um escravo musical. Mas espera então, como assim? Aquela garotinha feliz jantando e ouvindo a música do Soul King simplesmente se depara com seu maior ídolo e consegue ter essa reação fria e cruel? Seria simplesmente porque ela é um dragão celestial? Ou tem algo mais aí? Spoiler, tem algo mais aí. O Brook já reconheceu a Gunko do seu passado e essa relação oculta será uma das chaves do maior mistério de Elbaf. Quem matou o Rei Harold e por que o príncipe Loki realmente tá preso? Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek e hoje a gente vai trazer um vídeo pra vocês sobre a Gunko ter dupla personalidade e sobre como os segredos da língua japonesa nos revelam a verdadeira relação entre ela e o Brook. Esse vídeo é inspirado numa teoria de um canal japonês que faz conteúdo em inglês chamado Dawn and Dusk, com as traduções de uma maneira muito interessante, então vou deixar o link aqui na descrição. Quem puder ver o original, vai lá ver porque vale a pena. Mas, se quiser aqui uma versão PTBR Chapéu de Palha, chama junto, deixa o like, se inscreve, dá essa moral aí pra gente. Chega na descrição e... Alanzito, sem mais delongas, chama a vinheta. Na tradução oficial do capítulo 1147 em português, o Brook fala: será que aquela moça... Não, deve ser só a minha imaginação. Essa frase ilustra a intenção do tradutor de deixar claro que o Brook já reconheceu a Gunko de algum lugar, mas acha que não faz sentido ser a mesma pessoa. Mas a dúvida fica, onde e quando o Brook viu a Gunko? E outra, por que depois de ser rejeitada, a Gunko chuta o Brook e depois bota a mão no peito com cara de dor? A realidade é que existem várias pistas pela história que revelam que existe uma verdade oculta entre os dois. A frase do Brook vem do japonês Sonahazu Naika, que é uma expressão bem clichê que no contexto dos animes sempre está conectado ao que vai se revelar verdade no futuro. E aí a gente pode dar vários exemplos. O Kawamatsu fala, não pode ser, em um ano, achando que não seria a Hiyori, mas era. O Barba Negra discute com o Luffy no bar em Mocktown, e quando ele descobre que o Luffy tem uma recompensa de 30 milhões de berries, a primeira reação dele é usar essa mesma expressão de descrença. Não pode ser, não é real, só que em japonês. E aí, óbvio, capítulos depois, ao invés de descobrir que ele realmente tem uma recompensa de 30 milhões de berries, ele descobre que, na verdade, ele tem uma recompensa de 100 milhões de berries, o que revela aí um chamado foreshadow, em japonês, Fukusen, e em português, Oda Gênio, quando algo que ainda vai acontecer no futuro já estava sendo referenciado no passado. E um dos momentos mais curiosos do capítulo é quando logo depois de chutar o Brook, a Gunko faz uma expressão de dor e parece colocar a mão no peito ou no coração. Isso faz com que uma teoria popular possa finalmente se confirmar. A Gunko tem dupla personalidade. Provavelmente o elemento mais marcante no design da Gunko é que da boca para baixo ela parece estar coberta por bandagens. Isso provavelmente é uma referência à série de livros infantis japoneses Anpanman, e sendo mais específico, uma referência à personagem chamada Ropana. Essa personagem é famosa não só por estar coberta em bandagens, mas por ter dois corações. Quando o coração vermelho está brilhando, ela está na sua versão do bem, carinhosa. Quando ela está na sua versão do mal, o coração azul passa a brilhar e a estética muda completamente. Considerando que os olhos da Gunko também são de cores diferentes, usando a heterocromia para diferenciá-los, é muito possível que um olho seja azul e o outro seja vermelho, revelando assim a inspiração direta na Ropana, lado do bem e o outro lado do mal. Então quando ela chuta o Brook e sente dor no coração, não quer dizer que ela simplesmente se arrependeu.
Na verdade, é porque uma outra personalidade dentro dela sentiu essa dor, sentiu esse dano de fazer maldade com seu maior ídolo. Agora, você lembra que no capítulo 1134, uma voz misteriosa conversa com Loki? Nas traduções, ou saiu moça, né, igual o japonês, ou saiu uma coisa tipo felpudo, peludo, em inglês saiu shag, mas não é exatamente esse o contexto que essa palavra tem. Na realidade, esse nome tem uma intenção específica. Em japonês, moça-moça é uma onomatopeia que representa uma pelagem grossa, uma barba gigante, plantas, arbustos, tudo ali bem volumoso. Então ainda não tá claro se moça-ko é um nome baseado nessa ideia ou simplesmente um apelidinho que remete a isso. Mas quando a gente pensa em moça-moça, tem um personagem do Chapéu de Palha que se encaixaria perfeitamente nessa imagem. O Brook. A gente sabe que o Brook é muito orgulhoso e vaidoso com seu belíssimo afro. E em japonês, dá pra tranquilamente se referenciar ao cabelo do Brook como moça-moça afro. Um afro bem cabeludo, bem volumoso. Mas se o Brook já se encontrou ou reconheceu a Gunko, a pergunta permanece: onde e quando? Como usuário da Yomi Yomi no Mi, a verdade é que tem muitos momentos da vida do Brook que ele não estava navegando com o chapéu de palha. E segundo a teoria, são 4 principais períodos. O período que ele foi capitão de um esquadrão de escolta real, como o Lip cobriu no seu último vídeo sobre o Brook. Teve o período com os piratas Rumbar. Os anos em que ele viveu vagando pelo Florian Triangle depois de ressuscitar, e por último, a sua lendária turnê como Soul King durante o time skip. A realidade é que mesmo o Brook tendo vivido por tanto tempo, em tantos contextos diferentes, a linha do tempo poderia bater em qualquer uma das 4 hipóteses. É isso que a gente vai explorar agora. Vamos então analisar a hipótese onde o Brook tinha a função de capitão de escolta da realeza. Pela linha do tempo, isso aconteceu mais de 50 anos no passado, o que já gera um estranhamento, porque a Gunko tem uma cara de jovem. No entanto, como o Sol confirmou nos últimos capítulos, os Cavaleiros Sagrados são imortais. Então, se no passado distante ela já fosse do grupo, já fosse imortal, meio que faria sentido. Isso também bate com o Jay Garcia Saturno, que parece ter as mesmas origens de poderes da Gunko. A gente já viu um flashback de 200 anos atrás, onde ele tem exatamente a mesma idade que ele teria no presente. Fora aquela coisa meio esquisita dele perder os poderes e virar um esqueletinho e morrer instantaneamente, né? Mas mesmo assim, essa hipótese não é 100% certeira. Acompanhando o flashback de God Valley, que se passa 38 anos no passado, a gente sabe que o Garlin já era um cavaleiro sagrado e ele tinha uma aparência jovem, mais parecia com o Shamrock e os Shanks atuais do que com um velhote. Mas aí, no presente, ele envelheceu, o que tornaria a Gunko um caso especial. E será que é um caso especial porque o principal motivo para isso está conectado a ela ter 2 personalidades? Ou até 2 corações? Agora vamos falar do período que o Brook passou no Florian Triangle. Para quem não lembra, o Florian Triangle é um dos lugares mais perigosos e misteriosos da Grande Rota, claramente inspirado no Triângulo das Bermudas e os seus mitos envolvendo desaparecimentos de aviões, navios, monstros gigantes e outros mistérios folclóricos. E aí no capítulo 490, um capítulo depois do Brook falar um pouco sobre o seu passado e entrar oficialmente na tripulação, nós vemos umas silhuetas gigantes e assustadoras no horizonte, que até hoje não foram explicadas. Até 2 olhos vermelhos aterrorizantes no meio ali da névoa a gente chega a enxergar. A gente sabe que os Goroseis e os Cavaleiros Sagrados têm poderes que parecem ir muito além das capacidades das frutas do diabo. A gente sabe também que existem poderes ocultos do passado, possivelmente milênios antes do século perdido, que ainda não foram explicados. É só pensar no que foi revelado no capítulo 1138 pelo mural e pela profecia Harley. Eu sei que sou como loucura, mas e se o poder de Mu ou dos Cavaleiros Sagrados venha de algum tipo de pacto do demônio ancestral que vive secretamente no Florian Triangle? A gente viu no capítulo 490. Dessa maneira, talvez durante os anos que o Brook viveu à deriva no Florian Triangle, ele possa de fato ter visto a Gunko passando, mas achado que era só um sonho. Até porque é uma situação extremamente insana e ele já não devia estar batendo bem da cabeça depois do trauma. E de tanto tempo sozinho, né, que nem um esqueleto. E claro, também existe a hipótese da turnê do Soul King. Sabia que essa baqueta é do Taylor Hawkins do Foo Fighters? Não tô zoando. Durante o time skip, o Brook tocou em vários lugares do planeta azul com seus hits de sucesso. Existe uma chance que o Brook se encontrou com a Gunko como fã durante as turnês. Mas, na verdade, ele pode ter se encontrado com a Gunko do bem, completamente diferente, e não com a Gunko do mal que a gente está conhecendo agora com os Cavaleiros Sagrados. Sei que parece viagem, mas o Brook sempre fala uma frase em japonês que significa basicamente que a música mexe com a alma, balança a alma. Então, talvez quando a Gunko ouça a música do Soul King, sua alma, sua versão do bem, passe a despertar
mesmo que seja apenas por um momento. Agora, uma parada linguística bem interessante. Quando a Gunko ameaça ele e o comanda a ser seu escravo musical, ele recusa. Mas mesmo quando ele recusa, ele usa o japonês formal de maneira super educada. Tanto que nesse quadro, ele se refere a Gunko como Ojo-san, ou jovem senhorita, uma maneira muito educada e cortês de se falar. Inclusive, desculpa por estar matando a pronúncia em japonês, mas eu vou fazer o meu melhor. Mas mesmo tão cortês, já aconteceram vezes que o Brook usou um pronome mais duro, mais agressivo, o famoso umae. Uma vez, durante o arco de Whole Cake, ele usa umaitachi, se referindo não só a Big Mom, como toda a sua tripulação que separou o Sanji dos Chapéus de Palha. Isso mostra como o Brook se importa com seus companheiros, a ponto de deixar de lado as cortesias e falar de maneira realmente ameaçadora. Agora, outra vez super interessante que eu amei relembrar fazendo esse vídeo é a luta entre Brook e Ryuma. O zumbi espadachim lendário copia a técnica mais famosa do Brook, o Hanauta Sancho, e a Hazugiri. O Brook surta e chama ele de Umae. Ele ficou revoltado que alguém copiou o golpe e assinatura que é tão pessoal e importante para sua identidade. E aí, eu fiquei arrepiado. Em resposta ao Ryuma, ele fala: mesmo que você tenha a minha técnica, a minha personalidade, sem as minhas memórias e compaixão, eu não quero alguém como você usando esse nome. Yahazu Giri. Cara, esse momento é lendário e é muito importante para a história também. Por quê? Esse momento confirma que o Brook desenvolveu essa técnica no seu passado distante, antes de morrer. E provavelmente antes de virar pirata, quando ele ainda era um líder de esquadrão de um reino misterioso. Porque justamente quem deu o nome e elogiou essa técnica foram os seus amigos dos piratas Rumbar. Então ele já fazia esse golpe, só que não tinha nome. E claro, junto aos piratas Rumbar, se tornou ainda mais importante. Assim como para o Sanji, o Oda já deixou várias pequenas dicas na história que o Brook tem um passado mais complicado e mais rico ainda não revelado. A gente não sabe quanto tempo o Oda pretende gastar para explorar o passado do Brook, mas se a Gunko de alguma maneira tem a ver com a época que o Brook foi parte desse esquadrão da realeza, definitivamente a gente tem um espaço interessante para muito mais coisas. A maneira forçosa que o Brook recusa a oferta da Gunko revela sua personalidade. Ele prefere morrer do que viver de maneira desonrada. E em japonês, dentro da sua recusa, existe a palavra Jing. No Japão, Jing representa o código de honra e lealdade entre as pessoas, valores que definem o Brook, mesmo após a morte. Ele claramente obteve isso em sua vida pregressa e não numa embarcação pirata. Então, até mesmo agora, o Oda está sutilmente relembrando o leitor que o Brook tem uma personalidade que remete a um passado interessante que ainda não pudemos acessar. Isso para mim confirma que de alguma maneira a gente vai entrar no passado do Brook através da sua relação com a Gunko. E aí isso abre muita possibilidade maluca. Sobre a parada do moça-moça, dela tá falando com o Loki, é porque possivelmente a Gunko ouve a música do Brook, fica felizinha, fica boazinha, e quem sabe essa personalidade dela não é amiga do Loki, quem sabe já não ouvia histórias e tal. Cara, existe um mundo aí bem interessante. Mas independente disso, essa é a parte mais viajada, certamente, mais hipotética da teoria, eu acho que todo o resto, analisando a história do Brook, analisando a sua relação com a Gunko, todas as interações deles no mangá, pra mim tá bem claro que isso aponta para os dois se conhecerem e isso ser uma chave para revelar o mistério de Elbaf. O que o Loki tem a ver com isso tudo? Ele é o responsável pela morte do Rei Harold? O Rei Harold estava traindo Elbaf? Cara, isso tudo ainda tá no ar, mas se o Brook fosse a chave disso, seria muito interessante. Eu sei que o Oda quer desenvolver mais o Brook, mas não tem tanta oportunidade. E agora parece ser a hipótese perfeita, muito perfeito para desenvolver o Brook. Eu sei que é o arco do Sop, o arco da Robin e tal, mas cara, não seria genial? Ninguém esperava que em Whole Cake ia ter tão desenvolvimento pro Sanji, mas olha o que a gente recebeu. Se em Elbaf a gente tiver um pouquinho pro Brook, vai ser sensacional. E você acompanhou aqui no canal Chapéu de Palha. Galera, não deixe de dar o like no canal do Dawn and Dusk lá, eu vou deixar o link na descrição. Ele explica muito bem a origem do Yahatsugiri, eu vou deixar lá exclusivo pra ele, não vou trazer aqui pra vocês, mas é uma história muito interessante do Japão feudal. E fora isso, galera, é isso. Deixa um like, se inscreve, link na descrição, volta na gente no Ibest, um beijo, um queijo e valeu! Pó de palha secreto, amanhã o Leicão vai estar com uma vitória no bolso, 3-2, Lakers em 7. Quem não acredita é maluco, eu sou maluco.